O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2024, será aplicado pelo Ministério da Educação por meio do Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, em 3 e 10 de novembro. Com a nota do exame, os estudantes têm acesso a diversas oportunidades para disputar o ingresso no ensino superior. Os participantes podem usar os resultados no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, no Programa Universidade para Todos, o ProUni, e no Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. As notas também podem ser usadas em processos seletivos de instituições portuguesas. Além disso, participar do Enem é um dos critérios para receber o incentivo Enem, R$ 200, do programa PED Meia. Aqueles que cursam a terceira série do ensino médio em escola pública devem comparecer aos 2 dias de Enem, inclusive a uma eventual reaplicação, para ter direito ao valor. O programa é destinado à permanência e à conclusão escolar de estudantes matriculados no ensino médio público. Nesse contexto, ele oferece incentivos relacionados à matrícula, frequência, conclusão e participação em exames educacionais, entre outros fatores a serem considerados. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Foi prorrogado até o dia 20 de outubro o prazo de inscrições para o programa Rouanet Emergencial Rio Grande do Sul. A iniciativa visa selecionar projetos culturais do Estado a serem financiados por meio do incentivo a projetos culturais da Lei Rouanet. Segundo Enilton Menezes, secretário de Economia Criativa e Fomento Cultural e secretário executivo do Comitê Gestor do programa, a decisão foi tomada em resposta aos inúmeros pedidos dos proponentes que solicitaram mais tempo para finalizar suas propostas. Essa será a única prorrogação, já que a manutenção dos investimentos pelos patrocinadores depende do cumprimento do cronograma financeiro ainda em 2024. O programa Rouanet Emergencial Rio Grande do Sul, voltado a apoiar iniciativas culturais no Estado, será executado até 30 de junho de 2025. Dessa forma, os recursos poderão ser utilizados também em 2025, oferecendo maior flexibilidade para a execução dos projetos aprovados. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Com a chegada na base aérea de São Paulo e Guarulhos na última segunda-feira, dia 14, do 5º voo oriundo do Líbano, a Operação Raízes do Cedro do governo federal totalizou 1.105 passageiros e 14 pets, 10 gatos e 4 cachorros, resgatados desde o início em 6 de outubro. Desse total, a saúde realizou 904 atendimentos médicos, psicossociais e assistenciais. Assim que deixaram a aeronave, os passageiros contaram com o acolhimento da Força Nacional do SUS, que é dividida em 3 eixos. A equipe de acolhimento que dava boas-vindas aos repatriados em sua língua-mãe, a equipe com experiência em urgência e emergência que fica em espaço estratégico de prontidão para assistência aos passageiros que precisavam de atendimento imediato e a equipe na tenda montada com equipamentos e dispositivos necessários para o atendimento médico-psicossocial. A Força Nacional do Sistema Único de Saúde é um programa do Ministério da Saúde com foco em medidas de prevenção, assistência e repressão durante situações epidemiológicas de desastres ou de desassistência à população, quando for esgotada a capacidade de resposta do Estado ou município. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
As 6 dezenas do concurso 2786 da Mega Sena serão sorteadas a partir das 8 horas da noite, horário de Brasília, nesta quarta-feira, dia 16, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. O prêmio está acumulado em 35 milhões de reais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Amigas e amigos, trago uma boa notícia. Lançamos hoje o InvestVis, uma ferramenta inédita que coloca à disposição da sociedade uma base de dados precisa e atualizada sobre os investimentos estrangeiros diretos no Brasil e no mundo. O Brasil tem demonstrado um grande potencial para atrair investimentos internacionais. Estamos entre os 5 países que mais receberam esses recursos em 2023 e seguimos avançando neste ano. E isso é essencial para o crescimento da nossa economia e para a geração de empregos. O InvestVis é uma ferramenta importante para facilitar o acompanhamento dessa dinâmica de investimentos e contribuir para a tomada de decisões estratégicas das empresas baseadas em dados. Com a plataforma, vai ser possível acessar informações sobre os setores que mais recebem investimentos, os países que mais investem no Brasil e para onde vão os investimentos brasileiros, além das tendências globais de investimento. Acreditamos que o InvestVis será um instrumento valioso para as empresas, formuladores de políticas públicas, pesquisadores, jornalistas e para todos aqueles que se interessam pelo desenvolvimento econômico do Brasil. Com essa iniciativa, o MIDIC, o Ministério da Indústria, reafirma seu compromisso em promover um ambiente de negócios cada vez mais atrativo e transparente, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do nosso país. Convido vocês a conhecerem o nosso InvestVis. Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia presidente Lula, companheira Janja Lula da Silva, os ministros Marina Silva, Carlos Fávaro, nosso querido Márcio Macedo e o nosso grande companheiro Wellington Dias desse dia. Eu quero cumprimentar as instituições aqui presentes e a sociedade brasileira. Hoje, presidente, lançaremos 2 planos e queria agradecer imensamente aos conselhos aqui presentes. Esses planos não seriam possíveis sem a participação social. Agradeço ao Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA, representado por sua presidenta Elizabeth Recino. A Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, SINAPO, representada pela Mazé Moraes, da CONTAG, e ao Conselho, do qual tem a honra de ser presidente, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural, Sustentável e Solidário, o CONDRAF, representado aqui pela Josana Lima. Quero agradecer também ao ministro Márcio Macedo, que é o coordenador do QNAP. Aqui nós estamos lançando o Planapo. Nesse sentido, temos muito que comemorar, porque hoje lançamos o tão esperado Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. O Planapo vai ampliar a produção e o processamento de alimentos orgânicos e de base agroecológica, além de fortalecer a comercialização. São 197 iniciativas distribuídas em 7 eixos. Destaco aqui que o plano tem como compromisso destinar 6 bilhões em linha do PRONAF para a produção orgânica e ou agroecológica, 115 milhões em fomento, visando a inclusão produtiva, e 100 milhões em parceria com a Fundação Banco do Brasil. Agradeço a parceria do presidente Cleiton Moraes e com o BNDES. Agradeço a construção sempre parceira da diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campelo, para o edital do Ecoforte, além da reestruturação dos núcleos de estudo em agroecologia, os NEAs.
Mas o Planapo vai também promover o início de uma nova etapa de substituição de agrotóxicos altamente tóxicos e de alta periculosidade. Diversos químicos já proibidos na Europa e nos Estados Unidos ainda são largamente utilizados aqui no Brasil. E esses químicos, assim, deverão ser substituídos por biológicos. O melhor de tudo é que os bioinsumos são capazes de garantir alta produtividade, alta qualidade e por um custo menor. Cumprimento a Silvia Mascoá, da Embrapa, que tanto produz bioinsumos. Estamos lançando aqui também o Planab, e para fazer chegar os alimentos no prato, estamos lançando o Planab, o Plano Nacional de Abastecimento Alimentar, ou Alimento no Prato. Presidente, o senhor trouxe para o MDA a pauta do abastecimento, tendo pela primeira vez na América Latina uma secretaria destinada ao abastecimento e à soberania alimentar, vinculando a CONAB, a Ceasa Minas e a CEAGESP, o INCRA também, e as principais iniciativas de abastecimento da América do Sul. Esse plano tem também um destaque, que é a participação social. Foram diversas as contribuições, como disse aqui Elisabetta, feito por muitas mãos o plano, a sua construção entre órgãos públicos, sociedade civil e iniciativa privada. Me permitam aqui homenagear quem coordenou dentro do MDA, que foi uma agricultora que presta agora sua colaboração no MDA, que é a Ana Terra. São 29 iniciativas e 92 ações estratégicas para criar um sistema de abastecimento inclusivo e estruturado, que garanta o direito à alimentação e a soberania alimentar desde a produção até chegar no prato. Por isso, entre as iniciativas também está a produção de alimentos saudáveis em sistemas sustentáveis, observando principalmente os alimentos da cesta básica consumidos pelo povo brasileiro. Na produção, falando em cesta básica, lançamos hoje o programa Arroz da Gente, juntamente com o Ministério do Desenvolvimento Social, coordenado pelo ministro Wellington. Aproveito para saudá-lo. Esse programa visa ampliar a produção de arroz pela agricultura familiar e promover a diversidade regional e de variedades cultivares. Assinaremos também os parâmetros para o lançamento dos contratos de opção, no valor de R$1 bilhão, em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária. Agradeço todo o esforço do ministro Carlos Fávaro e também com o Ministério da Fazenda e todo o esforço do ministro Fernando Haddad e a sua equipe. Os contratos vão estimular a produção do arroz em até 500 mil toneladas, auxiliando a mitigar as perdas das safras de 23 e 24, devido às secas exigentes na região sul. Abastecimento. O plano Alimento no Prato apoia a produção também de abastecimento. Assim, anunciamos a parceria com a Itaipu, com 55 milhões para a reforma e modernização dos armazéns da Conab. Quero agradecer o presidente da IPUB Nacional, Enio Verri. O plano também se compromete a reconhecer e assegurar o devido espaço à agricultura familiar. Anunciamos o contrato entre a CEAGESP e INCRA para garantir à CEAGESP um espaço exclusivo para os assentados da reforma agrária. Agradeço o presidente da CEAGESP, Zé Lourenço Peticol, e Sabrina Nepomuceno, superintendente do INCRA em São Paulo. Além disso, firmamos compromisso com a abertura para a comercialização da agricultura urbana e periurbana em toda a agricultura familiar, da CEAGESP e Ceasa Minas, quem saúdo aqui o presidente interino Carlos Magno. A retomada e a reconstrução da CEAGESP, da Ceasa Minas, da Conab, passa a ser tema de prioridade do governo federal, juntamente com o BNDES. Aqui agradeço à ministra de Gestão e Inovação, Esther Dweck, ao BNDES, Nelson Barbosa, e o presidente da Conab, Edgar Preto. Tal iniciativa é estratégica após a retirada de ambas centrais do Plano Nacional de Desestatização. Abastece e alimenta. Alimento saudável no prato é programa de aquisição de alimentos.
é acompanhamento dos preços de alimentos da cesta básica, é abastecimento e alimentação nos territórios, é fortalecimento e abertura de centrais de abastecimento, feiras e sacolões populares nos locais que sofrem com a dificuldade de acesso a alimentos frescos. Presidente, o compromisso do MDA com alimento saudável no prazo está posto e é muito simbólico, nesse Dia Mundial da Alimentação, a gente dar esse grande passo para levar alimentos frescos, comidas de qualidade para a mesa de todos e de todas as brasileiras. Aqui homenageio alguns brasileiros que já se foram: Josué de Castro, Carolina Maria de Jesus, Dom Mauro Morelli, Betinho e esse grande brasileiro que quer o Fome Zero no Brasil e que impulsionou a Aliança Mundial contra a Fome e a Pobreza, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muito bom dia. Saudar com muita alegria todos e a todas aqui presentes, saudando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dona Janja Lula da Silva, colegas ministros Carlos Fávora, Marina Silva, Paulo Teixeira, a quem agradeço por todo esse trabalho, ministro Márcio Macedo, também da mesma forma, Sônia Guajajara, todos os movimentos sociais aqui, em nome da presidenta do CONSEA, Elisabetta Recine, aqui pelas organizações internacionais, meu querido Jorge Mesa, pela FAO, os parceiros aqui que são muitos, o Enio Verne, aqui saudar também pelos movimentos sociais a Adriana, Maria Josana, parlamentares, agradecer ao Congresso pelo importante apoio que tem dado, nossa equipe aqui em nome da Lília Raul e Valéria Buriti, Edgar Preto, Tereza Campelo, em nome de todos os parceiros, os agentes financeiros aqui trabalhados. Presidente, a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar são 24 ministérios. Trabalhamos de forma integrada com empresas, com autarquias, estados, municípios, setor privado e organizações da sociedade. Trabalhamos e aprovamos ali, sob sua orientação, o Plano Brasil Sem Fome. E neste Dia Mundial da Alimentação, sim, o Brasil tem o que comemorar. Encontramos o país com 33 milhões e 100 mil pessoas na insegurança alimentar e tiramos o ano passado 24,4 milhões. No critério da FAO, nós reduzimos para 2,8 no ano de 2023 e este ano queremos atingir abaixo, de 2,2 para que a gente possa alcançar essa meta de retirar o Brasil da fome ainda neste mandato. Hoje aqui, importantes entregas. Destaco aqui o plano que tem um novo olhar, alimentação saudável. Alimentação saudável, é esse caminho que já está colocado na cesta básica e também agora no Plano Nacional de Abastecimento Alimentar e no Plano Nacional de Agroecologia e Produção. Aqui hoje, presidente, ampliamos a participação integrada e agradeço aqui, através do nosso querido Jarbas Soares Júnior e o doutor Cleandro Alves e Moura, pelo Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público, que, olhando a fome, a desnutrição como direito, se somam a todo esse movimento mundial. Aqui hoje também estamos com um olhar também importante para a produção urbana. É interessante destacar que a fome, que no passado no Brasil era muito coisa do rural, ele hoje tem um desafio para o urbano. No rural tem baixa renda, mas se consegue alimentação melhor. E é isso que queremos aqui com essa edital que estamos lançando, junto com a Conab, para ampliação. De um lado, cozinhas solidárias, do outro lado, do estímulo à produção, junto com o MDA, aqui com o ministro Paulo Teixeira, o nosso ministro da Pesca também, juntamente com o Fávaro da Agricultura, e destaco aqui
também é a área social aqui integrada. Um edital para que a gente possa premiar 50 melhores experiências nessa área da produção urbana, com R$1,5 milhão em prêmio, cerca de R$30 mil em prêmio. E a expansão, com 69 milhões, a expansão da rede para, além do Bolsa Família, além de transferência de renda, a complementação alimentar. Esse caminho, presidente, nos coloca cada vez mais numa linha segura. Eu quero aqui agradecer a todo esse time que trabalha de forma integrada. O senhor tem um sonho que é parte da sua história de vida, de tirar o Brasil do mapa da fome e agora de que o mundo também priorize o combate à fome e à pobreza com a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Eu digo, presidente, aquilo que o nosso querido Paulo Coelho e Raul Seixas cantou em música: o senhor não sonha só, e sonho que se sonha juntos é realidade e vamos tornar esse sonho uma realidade. Muito obrigado. Que tem um grande compromisso de garantir o direito humano à alimentação, de garantir soberania alimentar, segurança alimentar, ele lança 2 planos. O Plano Nacional de Abastecimento Alimentar e o Plano Nacional de Produção Agroecológica e Orgânica, PLANAP. Nesses 2 planos, tem recursos que estão no PRONAF, tem recursos do BNDES, tem recursos da Fundação Banco do Brasil, tem recursos do Orçamento Federal. Esses 2 planos, eles têm a ação que vem do MDS, do ministro Wellington Dias, tem a coordenação do ministro Márcio Macedo desse Programa Nacional de Produção Orgânica e Agroecológica, que é o PLANAPO, e todo o governo se alinha nesse objetivo de garantir soberania alimentar, abastecimento, comida de qualidade naquelas regiões onde tem desertos alimentares. Também é importante colocar que é alimentação de qualidade, comida saudável. Por isso hoje foi também discutido o Planara, que é o Plano Nacional de Redução de Agrotóxicos, fazer essa transição de uma agricultura de base química para uma agricultura de base ecológica. O presidente Lula também sinalizou uma política específica para o arroz, que são os contratos de opção que vão ser lançados junto com o ministro Carlos Fávaro, e também o arroz da gente, que é para a agricultura familiar. O arroz, ele é um produto ele é central na alimentação do povo brasileiro. E o Brasil precisa aumentar a área de produção de arroz. E por isso esses estímulos estão lá dentro do que foi lançado hoje. Então são tantas medidas, mas eu queria passar rapidamente para o ministro Wellington Dias, que é quem está no comando das políticas para tirar o Brasil do mapa da fome. Em 1 ano e 10 meses conseguiu um sucesso imenso de redução, tirando 24 milhões de pessoas do mapa da fome, e também para o ministro Márcio Macedo, que coordena esse conjunto de ações para a agroecologia e que tem um trabalho muito importante. Então vou passar a palavra para eles. Bom dia. Neste Dia Mundial da Alimentação, nós temos razões para comemorar e estar otimista. O Brasil, como foi lembrado aqui, lançou um plano, o Plano Brasil Sem Fome. Esse plano integra ações de todo o governo federal, estados, municípios, setor privado, a sociedade, e ele alcançou em 2023 essa redução de 24,4 milhões de brasileiros de todas as idades que estavam em insegurança alimentar e saíram da fome. E agora, em 2024, também já alcançamos com o Busca Ativa outras famílias, outras pessoas que também estavam na insegurança alimentar. Então eu acredito que no critério da FAO, fechamos 2023 em 2
2,8% no mapa da fome, a gente deve este ano chegar próximo de 2 pontos percentuais. O que significa que é possível no triênio 23, 24, 25 ou quem sabe 26, alcançarmos o primeiro triênio com uma média abaixo de 2,5%, que é o que a FAO utiliza, a ONU, para tirar o Brasil, tirar um país do mapa da fome. Também destaco hoje, aqui aprovado na Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, mas integrado com o CONSE aqui, com o ministro Paulo Teixeira e o ministro Márcio Macedo, para com a sociedade, com o setor privado, trabalhar desde a pequena produção, a média produção, integrado, claro, também com a importância que tem os grandes, garantir que esse alimento possa chegar a um preço adequado, por isso a política focada no arroz e em outros produtos, a expansão de cozinhas solidárias, agora essa preocupação com o plano de alimentação e o plano de produção agroecológica, alimento saudável, é um caminho que o Brasil também tem compromisso e acredito que vamos ter bons resultados. Se Deus quiser, nós devemos alcançar até 2026 essa meta de tirar o Brasil do mapa da fome, garantir que a gente tenha redução da pobreza pelo emprego, pelo empreendedorismo. Lembrar que nessa sexta-feira o presidente vai estar em São Paulo lançando o programa Acredita, que é parte integrada com o que estamos vivendo hoje aqui na área da segurança alimentar. Bom dia a todas, senhoras e senhores, a imprensa brasileira. Eu queria ser muito breve para dizer que nós comemoramos o Dia da Alimentação sob a égide do governo brasileiro de combater a fome e as desigualdades no nosso país. E sobre o signo de retirar 24 milhões de brasileiros e brasileiras que estavam fossilizados na fome e na miséria absoluta. Então hoje, além desses números, nós temos iniciativas importantes aqui, que vai em direção à alimentação saudável, orgânica, de qualidade. Então o Plano Nacional de Alimentação Saudável, o Plano Nacional, o Planapo, ele consiste numa construção coletiva, feita pelo governo. 8 ministérios participaram, 7 ministérios, melhor dizendo, participaram e assinaram essa portaria com a participação da sociedade civil organizada através da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Esse é um pontapé inicial muito significativo em direção à construção de um programa nacional de redução de agrotóxicos, de construção dessa cultura de uma alimentação saudável, de uma alimentação orgânica, de uma alimentação de verdade. Então, é a terceira edição, foram feitas 2 nos governos da presidenta Dilma e com a chegada do presidente Lula nós estamos desde o início do governo num processo intenso de debate e discussão no governo, no ambiente dos ministérios e na sociedade civil organizada, restabelecendo esses mecanismos de participação com a Comissão Nacional da Agroecologia e hoje é uma conquista importante. É uma política, um plano construído a várias mãos, as mãos do governo federal e as mãos da sociedade civil organizada e nós vamos continuar esse trabalho para que o país possa ter um programa nacional de redução de agrotóxicos e de produção de alimentação de qualidade, de verdade e que possa alimentar o nosso povo de forma com qualidade e com saúde para os brasileiros e brasileiras. Obrigado. Ministro Paulo, só uma coisa. O senhor mencionou plano para reduzir agrotóxicos, certo? Esse plano, ele tem meta e prazo e já se sabe qual tipo de agrotóxico que vai ser alvo dessas metas desse plano de redução? Esse plano ele está em fase de elaboração, mas o objetivo é substituir aqueles agrotóxicos altamente tóxicos, altamente periculosos, mapeá-los e fazer um programa que envolva a Embrapa, envolva as universidades, envolva as empresas de substituição desses agrotóxicos por bioinsumos, por biológicos. Então, o presidente bateu o martelo, o Márcio teve uma importância muito grande também, o ministro Carlos Fávaro,
e agora vai fechar a portaria, né, que institui o programa, e nós vamos nos debruçar sobre quais agrotóxicos e quais serão os estímulos que serão dados, financeiros, estímulos para a substituição, porque a cada um que se tiver um similar disponível, esse será proibido, essa é a proposta. Só queria complementar que não é razoável agrotóxicos que são proibidos na Europa e em outros locais do mundo e ter livre comercialização aqui. Então, isso atenta contra a saúde do nosso povo e da nossa gente. Então, é isso que nós vamos nos debruçar, sem nenhum tipo de caça às bruxas, nem nenhuma perseguição, apenas fazendo um estudo, um debate na sociedade para ser um processo de substituição na direção de uma alimentação saudável. Agora, ministro, só para deixar claro, o total do valor que vai ter nesse programa é de mais ou menos quanto? Então, só do Pronaf hoje, nós colocamos 6 bi do Pronaf. Mas todos os recursos que estão ali, pode chegar a 7 bilhões nesses programas que foram... 6 bi só no Pronaf, tem 1 bi no arroz, 7 bi. Chegam a 8 bi o conjunto de valores destinados para o que foi lançado hoje. Agora, o Pronaf era para ter sido lançado há uns meses atrás e houve ali uma dificuldade com Foi lançado hoje pelo presidente Lula no Dia Mundial da Alimentação. Mas teve esse problema também de definição dos agrotóxicos. Tudo isso tudo está consensuado no governo. Foi construído com muito debate, com muito respeito, junto com o Ministério da Agricultura. E com a sociedade civil. Desculpa, o Pronar está valendo a partir de hoje? Não, o Pronar ele está esperando o fechamento, já foi decidido, está esperando o fechamento para sair a portaria. Gente, um abraço para vocês. Obrigado, gente. Previsão do tempo para esta quinta-feira, 17 de outubro. Centro-Oeste. Brasília, capital federal, tem nesta quinta-feira tempo encoberto com chuvisco. Os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 25 graus. A umidade do ar é de 60% a 100%. Goiânia, em Goiás, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 35 graus. A umidade do ar vai de 60% a 100%. Nordeste. Aracaju, em Sergipe, apresenta tempo nublado com chuva isolada pela manhã e muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada à tarde. A temperatura marca mínima de 23 e máxima de 29 graus. A umidade do ar varia de 55% a 95%. Jucás, no Ceará, celebra aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 32 graus. E a umidade do ar é de 40% a 95%. Norte. Rio Branco, no Acre, tem tempo encoberto com chuvisco pela manhã e nublado à tarde. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 36 graus. A umidade do ar é de 55% a 94%. Pacaraima, em Roraima, festeja aniversário com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 20 e a máxima 37 graus. A umidade do ar marca de 30% a 90%. Sudeste. Vitória, no Espírito Santo, fica com sol entre poucas nuvens. A temperatura varia entre 22 e 31 graus. A umidade relativa do ar marca de 45% a 90%. Piraí, no Rio de Janeiro, comemora aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 21 e a máxima 24 graus. A umidade do ar vai de 40% a 80%. Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, tem tempo nublado passando a encoberto. A temperatura mínima é de 14 e a máxima 25 graus, com umidade de 45% a 95%. Abatiá, no Paraná, festeja aniversário com tempo encoberto com chuvisco.
A temperatura mínima é de 23 e a máxima 33 graus. A umidade do ar gira em torno de 40 a 90%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 17 de outubro, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, aprovou a inclusão ao rol de procedimentos e eventos em saúde de novos tratamentos para câncer de próstata, osteoporose na pós-menopausa e citomegalovírus. Foram incluídas as seguintes tecnologias: ganciclovir, medicamento para tratar infecções causadas por citomegalovírus em indivíduos imunossuprimidos pelo vírus do HIV, abiraterona, para tratamento de pacientes com câncer de próstata metastático sensível à castração, e romosozumab, terapia imunobiológica para mulheres com osteoporose na pós-menopausa e que falharam ao tratamento medicamentoso, que tiveram 2 ou mais fraturas. Essa tecnologia já constava no rol, mas teve cobertura ampliada por meio da retirada da faixa etária para a qual estava anteriormente indicada. As incorporações passam a ter cobertura obrigatória na saúde suplementar, de acordo com as diretrizes de utilização, a partir do próximo dia 22. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa. Olá, é hora de se deixar levar pelas ondas de inovação. Um mergulho para conectar a sociedade e o serviço público brasileiro. Uma produção do Labora Gov, um laboratório de inovação em governo. Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do podcast Ondas de Inovação. Eu sou Luiz Almeida, servidor público, e hoje eu que vou te guiar nesse mergulho de conexão com o serviço público. Nos episódios passados, falamos sobre como servidoras e servidores públicos engajados podem entregar melhores serviços para a sociedade. Também demos dicas de como criar ambientes de segurança no trabalho que melhorem as relações entre as pessoas e promovam melhores resultados. Dicas que podem ser aplicadas não só no serviço público, mas em qualquer outro ambiente de trabalho. Mas sabemos que não basta só nós, servidores e servidoras, trabalhadoras e trabalhadores, querermos que isso aconteça. É preciso que nossas lideranças abram espaço e também queiram construir ambientes assim. Então, te pergunto, que comportamentos uma liderança deve ter para gerir uma equipe que se sinta confiante e entregue melhores resultados? Hoje vou compartilhar com vocês 8 comportamentos que uma liderança deve ter para melhorar o desempenho de sua equipe. O primeiro comportamento é reconhecer o talento de cada pessoa que faz parte do seu time. A neurociência mostra que crescemos mais quando as pessoas se concentram em nossos pontos fortes. Esse reconhecimento reforça a confiança e a pessoa entrega mais e melhor do que é esperado. E sabe como fazer isso? Falando com a pessoa. Você pode usar técnicas de feedback, que é uma comunicação aberta, para reconhecer uma atitude, explicar como fazer algo ou ajustar algo que não deu certo. São várias as técnicas de feedback e todas partem do princípio de focar nos fatos, tendo clareza do objetivo da conversa. Fale sobre suas necessidades e sentimentos, mas abra espaço para escutar com atenção plena o modo de ver e sentir da outra pessoa. Lembre-se, pelo menos metade da comunicação é ouvir. O feedback construtivo termina com acordos para resolver os problemas, e isso resulta em um trabalho de maior qualidade, mais alinhado com as expectativas. Uma outra maneira de reconhecer o bom trabalho da equipe é celebrar as pequenas vitórias, como, por exemplo, comemorar um passo dado em um projeto ou festejar quando uma meta é alcançada. Uma dica: se for para reconhecer uma atitude ou uma tarefa feita, é importante fazer isso na frente de toda a equipe. Mas, se precisar ajustar alguma rota, algo que deu errado, o melhor é uma conversa privada. O segundo comportamento importante para as lideranças é desafiar as pessoas. Você já deve ter recebido uma tarefa que te animou, não é mesmo?
Quando o desafio está equilibrado com a nossa capacidade de agir, sentimos que o trabalho flui. Quando está muito abaixo ou muito acima do que sabemos, pode gerar tensão ou desânimo. E aí é importante dar espaço para desenvolver e capacitar a equipe, antes de desafiá-la com algo muito complexo. O terceiro e o quarto comportamentos desejáveis para uma liderança são sobre incentivar e dar autonomia de escolhas para as pessoas, sair do comando e controle para um modelo de autonomia em forma de confiança. Ou seja, é sair de um ambiente de medo, de baixa criatividade e inovação, para um ambiente de colaboração e aprendizagem. Por exemplo, é importante deixar claro onde precisamos chegar, estabelecer metas, mas é importante que as pessoas tenham autonomia para criar caminhos e experimentar novas formas para alcançar essas metas. A liderança deve passar tarefas para sua equipe sem abandonar sua responsabilidade. Deve supervisionar sem microgerenciar, ou seja, deve acompanhar o trabalho sem ficar controlando cada detalhe. Sabe como? Reforçando a colaboração e a comunicação transparente. A grande maioria dos problemas que enfrentamos na vida é por falta ou falha de comunicação. E no trabalho é igual. Para mudar isso, estabeleça momentos regulares para avaliação individual e em equipe. Faça acordos claros e flexíveis para definir expectativas, responsabilidades, prazos e planos de redução de riscos. Defina claramente como você vai acompanhar e validar as contribuições da equipe e ouça os feedbacks da equipe sobre seus comportamentos também. Daqui, partimos para o quinto comportamento, que é dar transparência às informações. Mais uma vez, a comunicação simples e objetiva ganha espaço. Uma prática importante são as reuniões. Mas calma, não estou falando sobre cair de paraquedas em reuniões ou ter tantas reuniões na agenda que você não tem tempo para produzir. Estou falando de reuniões produtivas, com pauta, tempo definido e respeitado. Nessas reuniões, você deve convidar somente quem realmente precisa estar lá. A depender das características do grupo, que tal tentar abordagens fora do comum? Você já participou de alguma reunião assim diferente? Ao longo dos anos, testei, com graus variados de sucesso, diferentes abordagens para reuniões. Algumas ocorreram em pé, sendo mais curtas. Outras eram encontros 1 a 1, ou seja, só eu e mais uma pessoa, conversando durante uma caminhada ao ar livre, tomando um café ou mesmo por videochamada. Se há espaço para experimentar, por que não tentar? Mas lembre-se, o assunto deve estar claro para termos contribuições efetivas. As reuniões devem ter hora para começar e terminar e devem ser curtas. Afinal, nossa atenção é limitada. E para ganhar tempo, experimente atividades preparatórias. Envie o tema antes e peça para as pessoas já pensarem em ações ou soluções. Use o encontro para decidir e tenha certeza de que todas as pessoas presentes consigam se expressar. A nossa maior dica aqui é: cuidado com as falas longas e abra espaço para quem é mais quieto. Vale notar que as equipes tendem a ser compostas por gente muito diversa. Algumas pessoas se destacam pelo pensamento rápido e por repensar rotas ao vivo sem roteiro. Outras pessoas preferem aprofundar o problema e desenvolver as soluções em reuniões menores, como nos contatos 1 a 1, que chamamos de mentorias. E há aquelas que se expressam melhor por escrito. Saber reconhecer e navegar pelos diferentes talentos da equipe é um diferencial para as lideranças. O sexto comportamento desejável para uma liderança é encorajar o desenvolvimento de habilidades sociocomportamentais na equipe. Essas habilidades são as habilidades humanas, representadas nos vários campos da nossa vida,
como trabalho, família, amizades, cultura, saúde. E sabe por quê? Porque a vida é uma só. Não devemos tentar separar o trabalho da vida pessoal. Essa história já era. Devemos ter equilíbrio entre bem-estar e produtividade, porque se algo não está indo bem em casa, com certeza isso vai impactar no nosso trabalho e o contrário também. Outra questão é que não devemos romantizar o excesso de trabalho. Hoje em dia, ouvimos muitas pessoas falarem que o foguete não tem ré, que devemos estar ativos enquanto os outros dormem, ou até mesmo achar legal trabalhar durante as férias. Não, essa pressão de trabalho pode gerar um esgotamento, o burnout. O tratamento injusto, os prazos curtos e sem sentido, a carga horária muito alta, a falta de clareza nas atividades, a péssima comunicação e a falta de apoio da chefia são fatores que levam ao esgotamento e que estão ligados à má gestão de times. E aí compreendemos que o burnout diz mais respeito sobre a organização do que sobre as pessoas. É responsabilidade da organização olhar para suas lideranças e para a maneira que as equipes estão sendo gerenciadas para evitar o esgotamento de servidoras e servidores. E, gente, se sua equipe adoecer, não tem bombom que resolva. Saúde mental é um tema muito importante para nós, mas vamos aprofundar mais para frente, em outro episódio do Ondas de Inovação. O 7º comportamento essencial para uma liderança é sobre construir relacionamentos intencionalmente. Afinal, as organizações são feitas de relações e entendemos isso como parte do trabalho. Recomendamos que as lideranças planejem momentos para conectar as pessoas, fortalecer vínculos e cuidar das relações. Uma ação que praticamos e temos fomentado no serviço público é a realização de dinâmicas que funcionam como quebra-gelos iniciais nas reuniões, conhecidos como check-in. Nós planejamos essa atividade com antecedência e realizamos no início de uma reunião. Tem que ser uma atividade rápida e que tenha a ver com o trabalho. O check-in tem como objetivos fazer acordos, criar um ambiente de confiança, checar necessidades e emoções antes de iniciar as tarefas. Vocês podem combinar de não usar o celular, por exemplo. Também podem iniciar com cada participante escolhendo uma palavra ou música que represente a intenção dela para algum projeto. O 8º e último comportamento desejável para uma liderança é mostrar vulnerabilidade. Muitas pessoas entendem a vulnerabilidade como sinônimo de fraqueza ou fragilidade. No Laboragov, entendemos a vulnerabilidade como uma ferramenta de conexão entre a liderança e sua equipe. Para isso, é importante que a liderança reconheça suas limitações, arrisque a viver novas experiências, reconheça seus sentimentos e assuma seus erros. Assim, as relações se tornam mais sinceras e colaborativas. Viu só? É possível, sim, construir um ambiente de confiança e segurança no trabalho, mas precisamos de uma liderança que inspire e promova o desenvolvimento pessoal e profissional do seu time. Vou recapitular para vocês, mas não esqueçam de salvar esse episódio para ouvir com calma mais uma vez. Os 8 comportamentos essenciais de uma liderança moderna são: reconhecer o talento, desafiar as pessoas, incentivar, dar autonomia de escolhas, dar transparência às informações, encorajar o desenvolvimento de habilidades sociocomportamentais na equipe, construir relacionamentos intencionalmente e mostrar vulnerabilidade. Agora me conta, você faz parte ou já fez parte de um time com uma liderança que tem esses comportamentos? Você acha que poderia desenvolver habilidades assim? E mais, você acha que tais habilidades fazem sentido para o serviço público? Escreva para ondasdeinovação@gestão.gov.br, sem cedilha ou acentos no endereço de e-mail, e conte a sua experiência. Hoje mergulhamos a fundo
em comportamentos e práticas de gestão de times que podem desenvolver a capacidade de liderança de toda trabalhadora e trabalhador, sendo servidoras e servidores ou não. Se você quer saber mais sobre práticas de gestão de times, acesse o nosso portal, que temos diversos conteúdos sobre o tema. Basta buscar por Laboragov no seu navegador. No próximo episódio, vamos falar sobre o futuro do trabalho no serviço público. Como lidar com tantas mudanças? Será mesmo que a inteligência artificial está roubando nosso trabalho? Que tipo de servidores e servidoras seremos amanhã? Não perca! Obrigado e até mais! Você ouviu Ondas de Inovação, uma produção do Laboragov, um laboratório de inovação em governo no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. O tema nosso principal, mas não único, porque não há como se falar do setor elétrico num país transcontinental como o Brasil, com a dimensão territorial que nós temos, sem darmos a oportunidade de debater quaisquer outros assuntos que não seja apenas aquele ponto focal da nossa coletiva. Eu sou muitas vezes até corrigido pelo colega de vocês, Raoni, que gosta sempre que eu diminua o tempo das coletivas, das falas. Então, se tiverem que chamar a atenção, não é do ministro, é dele. Mas eu prefiro assim, para a gente poder esclarecer as coisas e colocar o ponto de vista da gente. E também aproveitar essa oportunidade sempre para poder aprender, tanto com os nossos colegas de trabalho, como uma imprensa especializada que acompanha conjunturalmente a questão das energias no Brasil e no mundo, e sempre são contributivos também nas críticas para que a gente faça, em alguns momentos, humildemente e naturalmente, até para seguir em frente com a dimensão da responsabilidade que tem esses setores para o Brasil, correção de rotas. Muito bem, criou-se uma ampla discussão a partir de um ofício da ONS sobre a possibilidade da volta da política do horário de verão. Primeiro é importante destacar que o horário de verão não é uma política do Brasil. É uma política de vários estados no mundo. É uma política que, em alguns países, ela tem apenas o condão energético, e em outros ela tem quase que exclusivamente um condão econômico. Países, por exemplo, que têm matrizes de energia nuclear, como a França, adota o horário de verão por uma questão muito mais econômica, de impulsionar a economia em certos períodos do ano, do que pela segurança energética. Isso foi implementado no Brasil na década de 2000. É uma política que eu destaco mais uma vez, nós vemos ela como uma política importante para assegurar em especial os momentos que a gente chama de sobrecarga na ponta. São os momentos onde, agora em especial, nesse momento de transição energética e de crescimento das energias intermitentes, a gente perde carga de energia solar no final do dia e aumenta a ampliação do uso das energias e, consequentemente, aumenta o despacho de energia térmica. Repetindo, só para ser bastante didático, o Brasil é um país que ainda tem, na sua grande maioria de força de energia firme, o modal de energia hídrica, em especial por causa além das nossas PCHs, mas em especial por causa das grandes usinas que foram construídas nos 2 mandatos do presidente Lula, Belo Monte, Geral, Santo Antônio, e que reforçaram muito nossa segurança energética nacional. E quando é assim, matrizes como essas dependem também de questões climáticas. E o Brasil viveu esse ano, está vivendo ainda, mas agora já dá demonstrações de estarmos passando pelo momento mais crítico, com chuvas já no Sudeste, chuvas
na cabeceira de alguns rios importantes no Brasil, mas o Brasil, conforme índice do CEMADEM, índice oficial do Ministério de Ciência e Tecnologia, viveu desde 1950, quando o CEMADEM fez o seu primeiro medição de índice pluviométrico, a maior seca da nossa história. E, graças a algumas medidas feitas durante o ano, eu vou citar algumas delas, medidas de planejamento, nós conseguimos chegar com os nossos reservatórios ainda com índices de resiliência que nos dão a tranquilidade, e aqui repito, mesmo com o surgimento da possibilidade da decretação do horário de verão, eu sempre destaquei, para que não haja nenhuma dúvida, que nós não teríamos risco energético para esse período, mas que o horário de verão não estaria descartado caso mudasse alguma coisa negativamente ou tivesse uma relevância substancial na questão da modicidade tarifária, menor tarifa para o consumidor, e tivesse menos impacto na sua transversalidade em outras vertentes da economia nacional. E eu, todos são testemunha, tive o maior zelo e cuidado em fazer esse debate, tanto com os maiores especialistas do Brasil do setor elétrico, quanto os nossos auxiliares das vinculadas, quanto o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que se reuniu inusitadamente durante 10 vezes nos últimos 45 dias, para poder discutir a efetividade e também a imprescindibilidade da decretação do horário de verão. E nós, hoje, na última reunião com a ANS, na verdade, ontem à noite em videoconferência e hoje numa reunião presencial, chegamos à conclusão que não há necessidade de decretação do horário de verão para esse período, para esse verão. Nós temos a segurança energética assegurada, há o início de um processo de restabelecimento ainda muito modesto, mas de restabelecimento da nossa condição hídrica. Nós temos condição de chegar, depois do verão, em condição de avaliar, sim, a volta dessa política para 2025. E quando eu faço esse parêntese, eu faço para destacar a minha defesa da política do horário de verão para o país. É importante que ele seja sempre considerado. Ele não pode ser fruto de uma avaliação apenas dogmática ou de cunho político. Ela é uma política que tem reflexos tanto positivos quanto negativos no setor elétrico e na economia. Portanto, ela deve sempre estar na mesa para uma avaliação precisa do governo federal. As medidas que nós destacamos, que nós implementamos durante esse ano, vão ser apresentadas aos senhores. Eu queria mais uma vez destacar que essa política ela é adotada por vários países da América do Norte, da Europa Ocidental e outras regiões do mundo. Já destaquei a questão da seca que estamos enfrentando, por isso foi muito importante, não foi só a ajuda de São Pedro, foi o planejamento que fez com que nós chegássemos com 11% da água, 11% a mais de água nos nossos reservatórios de cabeceira, como Furnas, Itubiara, São Simão e Nova Ponte. Entre as ações que nós citamos e que já são públicas, recursos como a diminuição da vazão de Jupiá e Porto Primavera preservou os nossos reservatórios em 11%. Também nós executamos uma operação excepcional do reservatório da usina de Belo Monte, semana passada. Se tornou público também para a utilização na ponta do sistema. Ou seja, durante o dia, a gente tinha uma vazão de 300 metros cúbicos
por segundo, nós diminuímos durante o dia para poder usarmos no horário de ponta o excedente da água para poder assegurar o menor risco para naquele horário que o sistema é mais exigido. Aí se perguntarem, mas como que conseguiu reduzir durante o dia? Porque durante o dia, obviamente, nós estamos com o pico da energia solar contribuindo com o sistema. Então, foi uma medida importante e eu quero aqui de público reconhecer que a sensibilidade do meio da ministra Marina, ministra do Meio Ambiente, nesses dois temas foi fundamental. Em 2021, eu me lembro muito bem, eu estava no Senado da República, um dos motivos da gente ter feito aquelas contratações, a gente, que eu digo o governo, o país, aquelas contratações emergenciais de térmicas no PCS, foi exatamente o ministro que dizia, que defendia o abrir porteira, passar a boiada, ele não conseguiu administrativamente um acordo com o meio ambiente para poder aumentar e regular melhor a vazão de Belo Monte. Se tivesse feito, a crise hídrica naquele momento seria de menor porte. O nosso governo, que é um governo que defende a questão do cumprimento da legislação ambiental da forma mais rigorosa, não transige na questão do cumprimento da legislação ambiental, mas tem bom senso, porque sabe que energia é vida e em momentos excepcionais há necessidade da gente prover a energia com fontes mais baratas e mais seguras para o consumidor. E, portanto, foram medidas que tiveram impactos importantes. Também nós maximizamos os recursos termoelétricos de disponibilidade de potência para o período seco. Minimizamos o despacho de usinas do norte do Brasil ao longo do ano, de modo a utilizar o final do período de seco. Nós temos usinas que têm, diferente de Belo Monte, nós temos usinas que são ainda usinas que têm reservatório. Então, nós tomamos medidas nesses últimos 40 dias, principalmente, mas durante todo o ano, mas principalmente depois que o ONS começou a colocar em dúvida a nossa segurança energética, começou a discutir a possibilidade da necessidade do horário de verão, nós passamos a usar menos a vazão e segurar mais a vazão para os períodos para que a gente assegurasse chegar até então. Tem uma outra questão que é importante ser ressaltada. O horário de verão, ele tem o pico do custo-benefício nos meses de outubro, de novembro e até meados de dezembro. E nós, se fizéssemos agora, nós usufruiríamos muito pouco desse pico do custo-benefício. Porque mesmo decretando o horário de verão, se a nossa posição hoje fosse decretá-lo agora, daqui nós teríamos que fazer um planejamento mínimo para poder os setores se adaptarem, nós conseguiríamos entrar com isso meados de novembro. Então o custo-benefício seria muito pequeno. Apesar de que eu não posso deixar de ressaltar e assim que chegou o relatório da ONS, eu comecei a me reunir com setores produtivos, a fim de que eles se planejassem, inclusive através de documento. Eu oficiei, por exemplo, o setor aéreo brasileiro, para que ele começasse as adaptações e, se porventura fosse necessário decretar o horário de verão. Então, sobre o horário de verão especificamente, concluindo, as medidas de planejamento adotadas pelo Ministério das Energias e suas vinculadas garantiram a segurança energética e diminuíram o impacto do horário de verão na vida das pessoas. O Brasil se divide muito, mas isso não é relevante quando se trata de segurança energética, mas quando não se trata de segurança energética, o Brasil se divide muito com relação às opiniões com relação ao horário de verão. Aqui nessa sala mesmo, talvez uma boa parte gostaria
e outros não. A deles, por exemplo, eu estaria excomungado agora à tarde se o fizesse. Mas não sendo necessário, não sendo imprescindível, é importante essa palavra, eu encaminhei para o CMSE, assumindo a responsabilidade como ministro de Estado, a proposição de não adoção do horário de verão para o período do verão deste ano. Mais uma vez destacando que a política voltou a ser considerada no Brasil e não está descartada para períodos posteriores. Inclusive, e em especial, é importante que seja lembrado, e quando eu vou lembrar isso, é importante que, porque vai ter transversalidade com o tema das distribuidoras no Brasil, eu vou lembrar que quando os contratos de distribuição foram estabelecidos no Brasil, quando o horário de verão foi estabelecido, nós ainda não vivíamos efeito de climáticos severos, o que hoje é uma realidade incontestável por todos nós. Então, a decisão de não adotá-lo, ela está sinérgica com a ANS, sinérgica com o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, a Secretaria Nacional de Energia, mas ela é de responsabilidade do ministro de Minas e Energia do Brasil. É uma decisão que não é uma decisão de governo. Muitos me falaram, vai discutir com o presidente, vai discutir com o ministro da Casa Civil. Uma parte das decisões de políticas públicas, naturalmente, a gente leva a decisão ao presidente da República. O Ministério de Minas e Energia é diferente de outros ministérios que têm no seu mistério execução orçamentária. Claro que o ministro Renan não precisa de levar cada tapa-buraco que ele vai fazer no presidente. O ministro Silvio não precisa de levar cada manutenção de portos ou aeroportos. Mas no Ministério de Minas e Energia é diferente. Toda política aqui são políticas estruturantes que mexem efetivamente com a economia nacional e com a vida das pessoas como um todo. Então, naturalmente, medidas de gestão são discutidas. Por isso é que o Ministério tem o CNPE e o CNPM, Conselho Nacional de Política Energética, composto por 16 ministros de Estado e que o presidente da República prestigiou vindo nos 4 que nós fizemos até agora, 4 reuniões. E tem também o Comitê de Monitoramento do Setor Mineral, o CNPM. Por quê? Porque as políticas são transversais e muito importantes e mexem muito com a vida de brasileiras e brasileiros. Mas essa especificamente não é uma medida de governo, é uma medida com um condão muito técnico, que quem tem que assumir a responsabilidade por ela é o ministro de Estado. Ouvido, claro, como sempre, os nossos auxiliares. E então, essa medida, eu só comuniquei ao presidente hoje de manhã que iria anunciar que o horário de verão não seria para esse ano, mas é uma decisão do Ministério de Minas e Energia e do ministro de Estado, só para que isso fique bem claro, porque muitas vezes há uma distorção na leitura de que é uma decisão política. Não é. Essa medida é uma decisão técnica. Ela tem que ter fundamentação técnica. Ela, no Brasil, por ser uma medida que foi instalada por questões energéticas e não econômicas, como em outros países eu citei, ela tem um condão de que deve ter alguém deve assumir a responsabilidade de fazê-lo ou não. E o presidente próprio falou isso numa reportagem, numa emissora, de que o ministro que era responsável por tomar essa decisão, e eu fico com o ônus da decisão de assegurar a brasileiras e brasileiros que nós não teremos problema estrutural energético no país. Por que eu fiz questão de falar estrutural?
Porque muitas vezes nós vamos ter questões pontuais, que são habituais e são fruto de fato superveniente, e as pessoas vão falar, não, mas está tendo problema de segurança energética. Não haverá problema de segurança energética. Ou seja, não será por falta de produção de energia firme, nem nos horários de ponta, que brasileiros e brasileiras deixarão de tomar o banho quentinho e deixarão de ter luz, deixarão de ter energia nos postes para poder dar mais segurança aos cidadãos brasileiros. Então, sob o horário de verão é isso.